E na zona norte da cidade, uma equipe do SIAT atendeu ontem à tarde uma criança que foi atropelada no conjunto Riviera. O acidente foi no cruzamento entre as ruas do Forte e a Costa do Sauípe. O menino de 6 aninhos estaria brincando na rua quando foi atingido pelo carro, cujo motorista foi embora antes da chegada. O garoto foi levado com ferimentos leves para a unidade de pronto atendimento do Veneza. Agora, 12h20, é justamente dessa situação que o Luiz Rabi estava comentando agora que nós vamos retomar esse caso do atropelamento de uma criança, de uma menina, que ocorreu no último sábado, ali na Rua Manaus, região do Parque Vitória. Ela foi levada em estado grave ao hospital universitário. O motorista responsável pelo acidente foi agredido e também precisou ser levado ao hospital. E o pai da criança, que participou aí dessa briga, foi levado para a delegacia. O Ismael Elias volta a falar ao vivo conosco. Ismael, atualiza para a gente, primeiro, como está essa criança, ou a situação do motorista envolvido nesse acidente, porque as informações que nós temos é que ele estava embriagado, e também com relação ao pai da menina. Isso mesmo, Dani. A menina de 7 anos logo foi atendida pelo SIAT ainda ontem, aliás, no sábado pela manhã, e encaminhada para o hospital. A informação que a gente teve nesta manhã é que a menina já se recupera em casa. Ela teve uma fratura no quadril. Já o agressor, o pai dessa criança, acabou sendo detido ainda no mesmo dia e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Cascavel pelas agressões. Já o condutor deste veículo precisou ser atendido pelo SIAT e encaminhado para o hospital sob escolta policial. A informação que nós temos é que foi feita um teste do bafômetro, um teste do etilômetro, para que então verificasse se havia então essa suspeita seria confirmada sobre esse homem estar ou não embriagado. Houve então a confirmação de 0,64 miligramas de álcool por litro de ar expelido, que configura a embriaguez. Esse homem foi encaminhado para o hospital, saiu do hospital e foi encaminhado já para a delegacia. Ele permanece preso lá na delegacia, na cadeia pública de Cascavel. A informação que tive nesta manhã é que ainda esse homem não passou pela audiência de custódia, que deve então passar pelo juiz para decidir se ele fica preso ou se ele é solto. Lembrando que esse caso é de 3 a 5 anos de prisão e não tem fiança, Dani. Ismael, e esse não é o único caso de atropelamento de crianças que aconteceram nos últimos meses aqui de Cascavel. Por isso, você e o pessoal de casa acompanham comigo a história da pequena Maria Eduarda, que foi morta em um acidente, um atropelamento em janeiro deste ano. Era noite de sábado, 18 de janeiro deste ano. A criança estava brincando na calçada da Rua Nogueira, no bairro Melissa, em Cascavel, quando foi atropelada por um carro e morreu na hora. Segundo moradores, o motorista estava em alta velocidade e ainda atingiu um poste. Ele foi agredido no local e precisou ser levado ao hospital universitário. Conforme a polícia, o condutor não foi preso por ter passado o estado de flagrante. Ele se apresentou de forma voluntária na Delegacia de Quedas do Iguaçu dias depois. O caso segue em segredo de justiça. A morte da menina causou revolta aos amigos e família de Maria Eduarda. Protestos foram realizados pedindo justiça e a prisão do condutor do carro. Ismael, nesse caso, nós temos duas situações envolvendo crianças, envolvendo atropelamento e também envolvendo o trânsito. Nesse caso de sábado, o motorista foi preso em flagrante e está na delegacia aguardando a audiência de custódia. Mas do caso de janeiro, do caso da Maria Eduarda, o motorista continua solto. Como que a polícia trata? Existem especificações? É diferente cada caso de um caso? Explica para nós. Isso mesmo, Dani. Apesar de ser casos semelhantes, situações semelhantes, onde o condutor estava embriagado e foi agredido, existe sim uma diferença. Segundo a Polícia Militar, naquela noite de 18 de janeiro, não havia possibilidade do condutor do veículo Fiat Uno que transitava no Melissa e atropelou a Maria Eduarda, não havia possibilidade de ele realizar o teste do bafômetro. Já no caso de sábado, foi conseguido fazer, apesar das agressões do condutor do veículo Chevrolet Malibu estar embriagado e ferido, houve assim a necessidade, eles fizeram o teste do bafômetro e configurou a embriaguez. Nós conversamos nesta manhã com o aspirante Nathan Cruz, da Polícia Militar, e ele explicou o que aconteceu. Vamos acompanhar.
Então, houve um momento muito trágico, aquele lá também, né? Igual é esse aqui, né? Poderiam acontecer casos ser muito pior na data de ontem, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que os ferimentos do doutor eram maiores, desse condutor, né? Na época, e daí não foi possível fazer o teste do bafômetro, não teve possibilidade de conversar com ele, por impossibilitado foi para o hospital e por isso não teve aquele flagrante, né? Aquele momento. Mas, como aconteceu o processo, ele foi ouvido e daí a delegacia se respondeu. O delegado de plantão lá viu qual era a situação, que se merecia ou não ser ouvido ou não, se ele entendeu que havia embriaguez ou não, se era necessário, por ser uma condução sem habilitação também, a prisão, como é uma mobilidade do trânsito lá, o delegado achou por bem não prender em flagrante, talvez por falta de provas, a gente não sabe. E daí ficou a responsabilidade deles. Mas a gente teve a apresentação dele, explicou todo o caso para a delegacia, e daí agora deve estar correndo lá com a parte da 15ª. Para quem está em casa entender, não houve então o acompanhamento da polícia naquela situação lá, pois ele estava muito ferido, havia gravidade da situação, mas o boletim de ocorrência foi registrado, é isso? Foi registrado, foi tudo encaminhado para a delegacia, a delegado ou o delegado de plantão verificou a situação e eu acredito que está correndo o processo ainda desse cidadão. A questão é por que não houve o acompanhamento dos policiais? Porque ele já estava impossibilitado e daí também teve no primeiro momento acompanhamento, mas daí a delegacia achou por bem não prender ele em flagrante e por isso vai correr um processo em liberdade. Ambos os casos seguem sendo investigados pela Polícia Civil. Como você já bem adiantou, Dani, o primeiro caso segue seguindo de justiça sendo apurado. Já o segundo caso, apesar do o autor, o motorista do veículo estar preso, o caso também é apurado pela Polícia Civil. Dani. Certo, Ismael, muito obrigada pelas suas informações e aquilo que a gente sempre fala, né? Com relação ao trânsito, todos estamos no trânsito, então o cuidado tem que ser de todos.